Queridos irmãos, queria um pouco exprimir a minha posição sobre a situação que nós todos estamos a sofrer, sobre o conflito na Ucrânia. Claro, é evidente que todos somos chocados pelo este conflito e com estas vítimas e mortos que está a acontecer. Não é possível acreditar, nem ninguém acreditou que isto acontece. Queria explicar um pouco sobre sobre a nossa vida, sobre as relações entre os russos e uns. Pela minha experiência, porque há alguns anos, quando foi a primeira parte do conflito, em relação de Crimeia, eu entrei numa farmácia e a farmacêutica viu a receita que eu tenho um apelido estrangeiro e perguntou se eu sou da Ucrânia. Ele disse que não, sou da Rússia. Ele disse, então os russos não gostam de ucranianos. Eu disse, não, não é assim. Ele disse, então os ucranianos não gostam de russos. Eu disse, não, não é assim também. Claro que agora, depois desta guerra, as coisas poderiam mudar, mas eu acredito que nós devemos tentar fazer que isto não acontecia, né? Que nós não entramos em conflito dentro de nós. Eu nasci no sul da Rússia, numa cidade que se chama Krasnodar. O meu pai é armeno e a avó materna é da Bielorrússia. Eu sinto-me russo pela cultura, pela língua, mas ao mesmo tempo eu sinto-me parte do povo armeno. E na Rússia é uma coisa mais ou menos tradicional. Nós temos muitas etnias, muitos povos, por volta de 200 povos e etnias está a viver na Rússia. Eles falam muitas línguas. Por exemplo, na minha cidade, na infância, nós tivemos por volta de 30% das pessoas na turma que tiveram apelidos ucranianos, uma ou duas pessoas com apelidos armenos. E etc. E é uma coisa tradicional, pelo menos para o Cáucaso e o sul da Rússia. São muitos povos, são gregos, georgianos, muitos povos de Cáucaso, russos, ucranianos, bielorrussos. Por exemplo, aquela região onde eu nasci, foi fundado, estas terras foram fundados e habitados primeiro por cosacos da Ucrânia, de Zaporozhye. Eles chegaram para estas terras do sul da Rússia atual, perto do Mar Negro, por convite da Imperatriz Ekaterina de Grande. Ela ofereceu estas terras para os cosacos, para também eles guardarem as fronteiras, novas fronteiras da Rússia, das terras que foram recebidas pela Impéria Russa depois da guerra com a Turquia. E os cosacos, eles, claro, falaram ucraniano e ainda hoje, na minha região, muita gente fala ucraniano, uma língua um pouco já é mudada, mas
é uma língua que procedeu da Ucrânia. Ah, nós cantamos lá, nesta região, os canções ucranianos, nós amamos estas canções, é uma tradição da região. Ah, quando estamos à mesa, por exemplo, cantamos canções ucranianas, temos um coro muito famoso, coro dos cosacos do Kuban, que também canta canções ucranianas. Temos a cultura misturada e unida lá. Por exemplo, também na igreja, no período de Natal, nós cantamos cânticos de Natal normalmente ucranianos. Eles são mais bonitos, são muito, muito bonitos. E a língua ucraniana é uma língua muito bonita. Eu gosto de literatura russa e dos meus escritores russos favoritos. Um dos escritores é Nikolai Gogol, que nasceu na Ucrânia e fala muito sobre a Ucrânia nos seus livros. Eu gosto muito da linguagem dela, é muito bonito, com algumas palavras ucranianas. Eu estudei no seminário em São Petersburgo e nós tivemos lá também muitos ucranianos. Os rapazes da Ucrânia, normalmente eles também cantam muito bem. E ainda tenho dentro destes os meus amigos, tenho alguns que estão a viver na Ucrânia e está a sofrer agora. Sofrer com esta guerra terrível. Aqui em Portugal nós também temos muitos ucranianos e sacerdotes da Ucrânia. E, por exemplo, na nossa paróquia, a maioria dos membros são da Ucrânia. Nós também é uma paróquia multicultural e multinacional. Nós temos paroquianos da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia, de Geórgia, da Armênia, Cazaquistão, Moldávia, Sérvia e dos outros países. E sempre estivemos numa amizade e em amor. Espero que conseguiremos guardar esta amizade e amor. Eu sei que será muito difícil agora com este conflito, mas eu desejo que isto vai continuar, apesar de ter muito difícil agora com este conflito guardar a amizade. Além das paróquias e da vida eclesiástica, também nas comunidades, na nossa comunidade aqui, comunidade dos imigrantes do leste, da antiga União Soviética, nós sempre tivemos relações de amizade. Por exemplo, eu nunca sofri nenhuma forma de nunca fui ofendido pelos ucranianos, nunca sofri nenhuma coisa má, nenhuma agrécia de povos de outras nacionalidades. Não só na igreja, mas também na comunidade, nós sempre, por exemplo, nós temos a palavra que usamos para exprimir este mundo, as lojas, as igrejas. Nós dizemos, por exemplo, os nossos. Os nossos significa nossos povos, para não definir russos, ucranianos, georgianos, os nossos. Normalmente são russófonos, pessoas que falam russo porque é mais conveniente, é uma língua comum para nós, uma língua franca para pessoas de antiga União Soviética.
E nós dizemos nossos, aqueles, temos nossas lojas, nossos correios, eventos, eventos onde as pessoas do mesmo antigo país, da mesma cultura, podem comunicar. Eu queria exprimir as minhas condolências ao povo ucraniano que está a sofrer hoje. E creio que, apesar de esta guerra, nós conseguiremos guardar a paz, mas isto será difícil. Mas creio que o Deus nos ajuda. Amém.